Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Pastor Wagner Cardeal, passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Hoje vamos meditar nos Salmos de número 46. Você sabe quem foi que escreveu este salmo? Este salmo não foi Davi. Este salmo também não foi Salomão. Quem escreveu esse salmo foi os filhos de Coré. O livro de Salmos é a harpa cristã dos hebreus. Era onde os hebreus colecionavam seus cânticos, separavam ele, classificavam esses cânticos, cada um para a sua ocasião específica. Havia cânticos de romagem, cântico de peregrinação, onde os judeus que moravam fora de Israel vinham cantando no caminho com a sua família, peregrinando até a Terra Santa, para oferecer a Deus sacrifícios. Havia o cântico dos degraus, que era uma classe de cânticos mais famosas que havia em Israel. O Templo de Salomão, como todo mundo já viu em fotos, em livros, documentários, ele era o templo que ficava em uma montanha. E para chegar até o interior do templo, você precisava subir alguns degraus. Os cânticos dos salmos dos degraus era o cântico que era cantado nestes degraus. Eles entoavam a Deus cânticos, cada um posicionado na sua extremidade da escada. 2 levitas, um levita em cada extremidade da escada, dos degraus. Eles salmodiavam, cantavam, eles ficavam cantando para receber as pessoas que iam chegando no templo. Por todas as entradas que se entrava no templo de Salomão, as pessoas eram recebidas com cânticos, com músicas. E essas músicas eram chamadas de músicas dos degraus, cânticos dos degraus. Havia muitas portas no templo, portas famosas, como a porta principal, mas havia uma porta principal que era a porta da entrada, porta famosa, mas havia uma porta com muita dificuldade para entrar, que ela ficava lá atrás. Esta porta, ela era chamada de porta oriental. Era nesta porta oriental aonde ficava os filhos de Coré. E quase ninguém via eles ali, porque naquela porta quase ninguém passava por ali. E quando o sacerdote Mor, o sacerdote chefe, selecionou todas as classes de levitas para cantar no seu degrau, na sua porta, eles cantaram os cantores que fizeram o cântico 46 e pôs na porta oriental do templo. Eles cantavam na porta onde ninguém podia entrar. Agora, por quê? Porque eles eram filhos de Coré. Quem foi Coré? Coré foi aquele homem que se levantou contra Moisés no deserto e preparou uma equipe de 250 mil homens para tirar Moisés da sua cadeira. Deus se revoltou contra Moisés, Datã e Abirão, e Deus abriu a terra e engoliu todo mundo. Só que o versículo 11 do capítulo 26 de Números diz que os filhos de Coré viveram. Deus matou Coré, mas permitiu que os seus filhos vivessem. E eles viveram, porém, debaixo de um preconceito. Todas as vezes que chamavam os filhos de Coré para cantar, eles estivessem cantando ou apresentando, as pessoas saíam do templo, porque os moseístas
Diziam: não vamos ouvir o descendente do homem que Deus matou no deserto e não teve direito nem à sepultura. Nós não queremos ouvir os filhos de Coré cantar. Era uma equipe de salmista tão desprezada que o sacerdote, para não ter problema, vou te colocar então em uma porta que ninguém vai te ver. Foi por isso que ele foi para lá. Mas teve um dia em que a nação da Síria estava ameaçando invadir Israel. E a nação, ela era muito poderosa. O rei disse: vamos fazer aliança com o Egito. Deus levantou um profeta e disse: vai pegar socorro em Faraó? Eu quebrei os braços de Faraó. Ele não pode fazer nada. O rei estava com as pernas tremendo, a nação de Israel amedrontada. Quem tinha plantação estava colhendo antes do tempo, porque sabia que o inimigo ia chegar e ia colocar fogo em tudo. Então se reuniram no templo para orar. Lá no templo, cada equipe de levita foi chamado para apresentar a sua canção. Um vinha cantava o Salmo 91, outro vinha cantava o Salmo 23, outro cantava o Salmo 40. Quando acabaram as oportunidades, lembraram dos filhos de Coré, que estava cantando na porta onde não tinha ninguém ouvindo. Chamaram eles para cantar, e eles fizeram aquela fila e começaram a cantar o salmo que é deles. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a juntará ao romper da manhã. As nações se moverão, os governos se abalam. Mas fica tranquilo, porque Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele começará a dizer: vocês estão amedrontados, se esqueceu do que Deus fez no deserto, quantas vezes ele livrou seu povo. Então vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Ele quebra o arco, corta lanço, queima carro no fogo. A história diz que o versículo 10 é Deus levando um deles em profecia. Deus gostou tanto da música que entrou em um deles, usou em profecia. Quando eles estão terminando o salmo, um levanta e brada: aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A nação inteira se levantou e cantou a última parte do hino. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que chama a atenção nesse salmo é a pluralidade do texto. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem botânica. Ele é chamado de rosa de Saron, lírio dos vales, videira verdadeira. A Bíblia tenta descrever Deus numa linguagem animal. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, águia que sobressai, que sobrevoa, galinha que ajunta os seus pintinhos. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem conjugal. Ele é chamado de marido de Israel.
A igreja é a noiva do Cordeiro. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem astronômica. Ele é chamado de sol da justiça, resplandecente estrela da manhã. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem paternal. Ele é chamado na oração dominical de Pai Nosso, que está no céu. Paulo diz que o Espírito clama em nós, Abba Pai, Abba diminutivo, papaizinho. A Bíblia tenta descrever Deus numa linguagem profissional. Ele é chamado de bom pastor, oleiro, médico dos médicos, guia de Israel. A Bíblia tenta descrever Deus numa linguagem agrícola. Ele é chamado de a semente que precisa morrer para frutificar. Mas os filhos de Coré descrevem Deus com uma linguagem militar, uma linguagem de potência. Eles estão chamando Deus de Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Deus não tem um exército, Deus é o Senhor dos exércitos.